Jonas capítulo 1, se eu posso ler, diga amém. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai. Diga forte: levanta-te e vai. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Atos capítulo 9. Versículo de número 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: levanta-te e vai. Diga forte: levanta-te e vai. Levanta-te e vai à rua chamada direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque eis que ele está orando. Agora vamos ler o tema, capítulo 8, verso 26. O anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai. Diga forte pela terceira vez: levanta-te e vai. Levanta-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Diga forte: ele se levantou e foi. Poder sentar. Se eu tivesse que dar um tema a esta mensagem, e eu vou dar, o tema seria ordem missionária. Vamos juntos no tempo 3, 1, 2, 3. Ordem missionária. Missões não é uma chamada, missões é uma ordem. Glória a Deus. Aqueles que desejam fazer missões não precisam esperar uma chamada. Aqueles que desejam fazer missões só precisam obedecer a ordem que já foi dada. Levanta-te e vai. O texto que li, que vocês escolheram como tema dessa festividade missionária, se contextualiza com mais dois textos que lemos: Jonas capítulo 1 e Atos capítulo 9, verso 10 e 11. Filipe compartilha com Jonas e com Ananias a mesma palavra: levanta-te e vai. Pelo menos 3 homens na Bíblia receberam esta ordem missionária nestes termos: levanta-te e vai. Com Jonas, quem falou foi Deus. Com Ananias, quem falou foi Jesus. Com Filipe, quem falou foi um anjo, seguido pelo próprio Espírito Santo. Então a Trindade está atrelada a esta ordem: levanta-te e vai. Nesta noite, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e este mensageiro vieram aqui para te dizer: levanta-te e vai. Filipe é diferente de Jonas.
quando ouviu do Senhor esta palavra, levanta-te e vai, ele se levantou, mas não para ir a Nínive, se levantou para ir a Tarsis. Ao contrário de Jonas, a Bíblia diz que quando o anjo disse: Filipe, levanta-te e vai, o texto diz, e ele se levantou e foi. Vou repetir isso aqui. O anjo diz: levanta-te e vai, e o texto diz: e Filipe se levantou e foi. Com Jonas não foi assim. Disse Deus a Jonas, filho de Amitai: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O texto diz então que Jonas se levantou, mas não para ir a Nínive, e sim para ir a Tarsis. Nínive ficava a 884 quilômetros de Gate-Rafé, onde Jonas estava. Tarsis, por sua vez, ficava a 3.777 quilômetros distante de Gate-Rafé, aonde Jonas estava. De maneira que Nínive era muito mais perto do que Tarsis. A ordem missionária para Jonas foi: levanta-te e vai a Nínive. Ele se levantou e foi para Tarsis. Nínive ficava a 800 quilômetros. Tarsis ficava a quase 4.000 quilômetros. O que é mais fácil? Ir a Nínive ou ir a Tarsis? Obedecer ou desobedecer? Acredite nisso. Obedecer a Deus sempre será mais fácil, melhor e mais barato do que desobedecer a Deus. A passagem para Nínive era mais barata, a passagem para Tarsis era mais cara. Nínive era mais perto, Tarsis era mais longe. Acredite, obedecer a Deus sempre será mais fácil do que desobedecer a Deus. Mas o problema é que há um Jonas dentro de nós que tem mais disposição para ir a Tarsis, que é mais longe, do que para ir a Nínive, que é mais perto. Como assim, pastor? Nós achamos 100 reais para gastar no shopping muito pouco. Porém, 10 reais de oferta em missões a gente acha muito. Uma hora de palavra é muito pouco. Tem gente que não aguenta, fica inquieto, levanta, vai embora. Agora 2 horas de série na Netflix, ele aguenta tranquilo, sem se levantar do sofá, nem para beber água. Nós temos disposição para passear no shopping a tarde toda, mas a gente não aguenta meia hora de evangelismo. É o Jonas que tem disposição para ir a Tarsis, mas não tem disposição para ir a Nínive. Ele decide ir para Tarsis e não a Nínive. Por que para Tarsis? Porque Tarsis ficava na direção contrária a Nínive. Nínive ficava do lado do sol nascente. Tarsis ficava do lado do sol poente. Então caminhar em direção a Tarsis era caminhar em direção à noite. Caminhar em direção a Nínive era caminhar em direção ao dia. Quem desobedece a Deus vai na direção das trevas.
Mas quem obedece a Deus caminha em direção à luz. Por que para Tarsis? Porque Tarsis era o lugar mais longe de Nínive. Era onde o navio fazia a curva. Era a última parada. Era o último porto. Ficava no sul da Espanha. Ele quer ir para longe do centro da vontade de Deus para a sua vida. Terceiro, ele decidiu fugir para Tarsis. Redobre a atenção. Porque lá em Tarsis, o nome do Senhor ainda não era conhecido. E a palavra de Deus ainda não havia chegado lá. Ou seja, ele está fugindo para um lugar onde a palavra de Deus ainda não chegou, aonde Deus ainda não é conhecido. Ou seja, Jonas não quer apenas fugir da missão de Deus, ele quer fugir do Deus da missão. E o texto diz que ele quis fugir para Tarsis, para longe da presença de Deus. Por um momento, Jonas parece se esquecer da coroa dos salmos. O Salmo 139: para onde fugirei da tua presença? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu for aos céus, aí tu estás. Se eu colocar a minha cama no inferno, ali estará as tuas mãos. Se eu me deter nos confins dos mares, ainda ali a tua destra me susterá. Ele achou que podia fugir de Deus, achou que podia fugir da missão de Deus e do Deus da missão. Desceu para o porto. Tinha um navio de saída para Tarsis. Que coincidência. O preço da passagem era o que tinha no bolso dele. Que coincidência. Tem um quarto para ele. Outra coincidência. Parece que vejo Jonas descendo ao navio dizendo: está tudo dando certo. Só que nem tudo que dá certo está certo. O fato de estar tudo dando certo não quer dizer que Deus está na viagem. E o fato de estar tudo dando errado não quer dizer que não foi Deus quem te enviou. Ele desce ao porão do navio. Deus pega os ventos com seu punho e atira na direção daquele mar. As ondas se levantam. E aquele navio, que aguentava 400 toneladas de ouro, prata e chumbo, estava a ponto de despedaçar. Tamanha era a tempestade que os marinheiros tiveram medo. Já viu marinheiro ter medo de tempestade? Mas a tempestade era tão grande que até os marinheiros tiveram medo. Enquanto isso, Jonas dormia no porão que roncava. A palavra dormia profundamente na Septuaginta é dormia e roncava. E ele roncou tão alto que o ronco dele se ouviu lá em cima. O capitão do navio desceu ao porão e disse: que se passa contigo? Agarrado neste sono? Levanta-te. O mesmo Deus que disse para Jonas: levanta-te, agora usa um ímpio para dizer para Jonas: levanta-te. A pior coisa que tem é quando Deus usa um ímpio para falar com um crente.
todo mundo orando, Jonas, e tu aí dormindo. Está todo mundo clamando e você dormindo. Está todo mundo fazendo alguma coisa e você agarrado neste sono. Levanta-te. O que é isso? É Deus usando um ímpio para pregar para Jonas. Jonas foi enviado para pregar para os ímpios, mas são os ímpios que estão pregando para Jonas. Levanta-te, clama ao teu Deus. Quem sabe o teu Deus acalme essa tempestade. Olhe para cá. Os marinheiros eram idólatras, passavam 3 anos ininterrupto no mar. Era 3 anos no mar e 3 meses em casa, de maneira que todos os deuses dos marinheiros eram deuses relacionados ao mar. O rei do mar, a rainha do mar, o filho do mar, o primo do mar, o irmão do mar. Todos os deuses dos marinheiros tinham alguma relação com o mar. Só que eles estão clamando ao Deus deles, e quanto mais eles clamam ao Deus deles, mais o mar fica bravo. Aí o capitão desce e diz: acorda, levanta-te, clama ao teu Deus, que o nosso não está dando conta. Quem sabe o teu Deus te ouvirá. Aí Jonas acorda, sobe para o 2º andar, e o texto diz que lançaram sortes, e a sorte recaiu sobre Jonas. Aí fizeram para Jonas as seguintes perguntas: que ocupação é a tua? Da onde tu vens? Qual é a tua terra? E de que povo és? Jonas responde a 4ª pergunta. Jonas responde a 3ª pergunta. Jonas responde a 2ª pergunta. Mas Jonas não responde a 1ª pergunta: qual a tua ocupação? Ele disse de onde ele vinha, ele disse de que povo ele era, ele disse qual era a sua terra, mas ele não disse qual era a sua ocupação, porque naquele momento Jonas não se sentia mais profeta. Já havia entregado o seu cargo, já havia rasgado a credencial. O que Jonas não sabia é que ministério é um caminho sem volta. Carro de obreiro não tem marcha ré. Ser obreiro é como andar de bicicleta, não dá para ir para trás, e se parar cai, vai para frente, missionário. Não para, profeta. Deus mandou uma tempestade atrás dele. Todas as vezes que Deus te disser vá para Nínive e você for para Tarsis, Deus vai mandar uma tempestade atrás de você. Nem toda tempestade é o diabo que manda. Existem tempestades que é Deus quem manda para te reconduzir à direção certa. Jonas não quer pregar. Jonas fugiu para não pregar. Mas quando ele abre a boca no navio, ele prega. Sem querer ele prega. Por quê? Porque pregadores pregam. Ele abre a boca para responder uma pergunta e sai uma pregação. Quer ver? Olharam para Jonas e disseram: qual é a tua ocupação? Da onde tu vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Perguntaram qual era o cargo dele, qual era a cidade dele, da onde ele estava vindo e qual era o povo dele. Ninguém perguntou quem era o Deus dele.
Mas quando ele abre a boca, a primeira coisa que ele fala é: sou hebreu e sirvo ao Deus do céu que criou o mar. Jonas não quer pregar, mas está pregando. Jonas fugiu para não pregar, mas quando ele abre a boca, ele prega. Deus me trouxe aqui para te dizer: quer você queira, quer você não queira, no abrir da tua boca, você vai pregar o evangelho. Sou hebreu e sirvo ao Deus do céu, que criou o quê? Que criou o quê? Que criou o quê? Nesse momento os marinheiros param e dizem: peraí, o teu Deus criou o quê? O mar. Não, peraí, a gente é marinheiro. Marinheiro. A gente vive no mar. É 3 meses em casa e 3 anos no mar. E você está me dizendo que o teu Deus é o Deus que criou o mar? Sim. Como é que a gente faz para aceitar a esse Deus que criou o mar? Como é que a gente faz para servir a Ele, adorar a Ele, glorificar a Ele? Ei, Jonas fugiu para não pregar, mas quando ele abre a boca, ele prega. E quando ele prega, os marinheiros se convertem. Jonas é lançado ao mar e não vai mais para Tarsis, mas os marinheiros vão. Alguém entendeu? Por que Jonas quis fugir para Tarsis? Porque lá a palavra de Deus não tinha chegado, porque lá Deus não era conhecido, porque lá o evangelho não tinha sido ainda pregado. Jonas abre a boca no navio. Quando abre a boca prega. Quando prega, os marinheiros se convertem. Jonas é lançado ao mar e não vai mais para Tarsis, mas os marinheiros vão. E daí? E daí que você já viu um novo convertido chegar num lugar e não falar de Jesus? Eu quero crer que a primeira coisa que os marinheiros fizeram quando chegaram em Tarsis foi falar de Deus, foi falar o que Deus fez na vida deles. Não entendi, pastor? Vai entender agora. O objetivo de Deus no livro de Jonas, em enviar Jonas, era salvar Nínive. Mas como ele inventou de querer fugir para Tarsis, além de Nínive, Deus também vai salvar Tarsis, porque Deus transforma fuga em projeto missionário. Olhe para o seu vizinho assim: Deus transforma fuga em projeto missionário. Se ele vai para Nínive, Deus só salva Nínive. Como ele inventou de querer ir para Tarsis, além de salvar Nínive, Deus também vai salvar Tarsis, porque Deus transforma fuga em projeto missionário. Ele está no controle de toda a história, está tudo na palma da sua mão. Quer tentar fugir para Tarsis? Quero. Então vai. No final é a minha vontade que vai prevalecer, e o meu nome será glorificado em Nínive e também será glorificado em Tarsis. Segundo, Filipe é diferente de Ananias. Primeiro, Filipe é diferente de Jonas. Filipe se levantou e foi.
Jonas se levantou e fugiu. Segundo, Filipe é diferente de Ananias. Quando o Senhor disse a Ananias: levanta-te e vai à rua chamada direita, na casa de Judas, e procura por Saulo, apelidado de Tarso. Ananias até se levantou, mas questionou. Jonas se levantou e fugiu, mas Deus transformou fuga em projeto missionário. Ananias se levantou e questionou. Por quê? Porque a ordem missionária do Senhor a Ananias está atrelada à conversão de Saulo. E quem era Saulo? Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. A expressão respirava ameaças e morte significa que o respirar de Saulo, a vida de Saulo, a batida do coração de Saulo era ameaçar e matar os cristãos. Não é ameaça de morte, é ameaças e morte. Saulo não apenas ameaçava, Saulo também matava. Matava quando dava o seu voto no sinédrio para que forem mortos. Matava quando consentia na morte deles. E o texto diz que ele, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então no capítulo 9, Saulo vai se levantar contra os discípulos do Senhor. O que ele não sabia é que teria um encontro com o Senhor dos discípulos. E ele vai ao sacerdote e pede aos sacerdotes cartas. Saulo pediu o quê? Pediu o quê? Cartas para quê? Para matar, para prender, para espancar os cristãos que ele achasse em Damasco. Então ele ia ao sacerdote, pegava uma carta, e através daquela carta ele prendia e ele matava. Aí Deus olhou para Saulo e disse: esse cabra gosta de carta. Esse camarada aí gosta de carta. Então eu vou salvar ele, e ele vai ser o maior escritor de cartas do Novo Testamento. Aquele Saulo que antes usava carta para matar, agora vai usar carta para dar vida. Antes usava carta para prender, agora vai dar carta para libertar. Quem crê que Deus transforma perseguido em perseguidor em perseguido. E o texto diz que ele saiu para perseguir os do caminho, homens e mulheres, para que os levassem presos para Jerusalém. E o texto diz que ele saiu estrada fora. E quando ele estava próximo de Damasco, uma luz brilhou ao seu redor. Só que era meio-dia. Vou repetir isso aqui. Uma luz brilhou ao seu redor. Só que o livro de Atos diz que era meio-dia. Então a luz que brilhou ao redor de Saulo era mais forte do que o sol do meio-dia. Mesmo sendo meio-dia, Saulo estava em trevas, porque todo pecador, por mais
que seja rico, por mais que tenha saúde, por mais que seja bilionário, ele está em trevas até que brilhe a luz do Evangelho ao seu redor e o arranque das trevas para a maravilhosa luz. Quando a luz brilhou, Saulo caiu por terra. Eu não quero aqui dizer se foi do cavalo, se foi sem cavalo, se foi da mula. O fato é que ele caiu, porque o Evangelho não te levanta, o Evangelho te derruba. A primeira coisa que aconteceu com Saulo, quando ele teve um encontro com Jesus, foi cair. O Evangelho não vai te levantar, o Evangelho vai te derrubar. Cuidado com essas pregações que te levanta, que te joga para cima, que levanta a tua moral. Evangelho, que evangelho coloca a gente com a cara no chão. Só que o Saulo que caiu no verso 4 se levantou no verso 8. Vou repetir isso aqui. O Saulo que caiu no verso 4 se levantou no verso 8. Por quê? Porque o diabo levanta para derrubar, Deus derruba para levantar. Quando o diabo levanta, ele mesmo derruba. Mas quando Deus levanta, não tem capeta, não tem demônio que derrube aquele a quem Deus levantou. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta, entra na cidade, te dirão o que te convém fazer. O texto diz que então Saulo se levantou da terra, abrindo os olhos nada podia ver. Guiado pela mão o levaram para Damasco. E olha o que o texto diz: e esteve 3 dias sem comer e sem beber, porque quem é convertido jejua. Se você diz que é crente e você não jejua, vai se converter. Porque quem é convertido jejua. Jejuar é matar a carne e fortalecer o espírito. Segundo, veio a palavra do Senhor a Ananias: levanta-te e vai à rua chamada direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque eis que ele está orando, porque quem é convertido ora. Se você diz que é crente, mas você não ora, vai se converter, porque quem é convertido ora. Deus fala com a gente de muitas formas. Nós só temos uma forma de falar com Ele: oração. Jesus não disse se fores orar, Ele disse quando fores orar. Porque oração na vida de crente não é opção, é obrigação, é respiração, é comunhão. Quem é convertido, ora. Quer mais? Verso 20. E logo Saulo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Por quê? Porque quem é convertido jejua, quem é convertido ora, e quem é convertido prega. Saulo se converteu no verso 4,
jejua no verso 9, ora no verso 11 e prega no verso 21. Porque quem é convertido jejua, ora e prega. Jejua, ora e prega. Jejua, ora e prega. Jejua, ora e prega. Você tem pregado? Você tem falado de Jesus para alguém? No trabalho? Na faculdade? No ponto de ônibus? No avião? Se você é convertido, você tem que ter essas 3 marcas: jejum, oração e pregação. Porque quem é convertido jejua, ora e fala de Jesus. Agora, se você diz que é crente, mas você não jejua, você não ora e você não fala de Jesus para as pessoas, me desculpe, mas a minha mensagem para você hoje à noite é: vai se converter. Porque Filipe é diferente de Ananias. Porque quando Deus disse a Ananias: levanta-te e vai à rua chamada direita e procura por Saulo de Tarso, a Bíblia diz que Ananias começou a questionar: Senhor, de muitos tenho ouvido falar deste homem, e quantos males tem feito aos crentes em Jerusalém, e que ele veio para Damasco com cartas, com autorização para prender, para matar todos que invocam o teu nome. Jonas desobedeceu, Ananias questionou. Quando Deus disse: Jonas, levanta-te e vai a Nínive, Jonas desobedeceu. Quando Deus disse para Ananias: levanta-te e vai a Saulo, Ananias não desobedeceu, mas questionou: mas esse homem? Aí Deus olha para Ananias e diz: vai, porque este é para mim. Se para você não serve, para mim serve. Um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Tem gente que quer ser vaso. Quem quer ser vaso aqui, levante a mão. Tem uma geração pensando aí que ser vaso é ter agenda cheia, que ser vaso é avião para lá, para cá, aeroporto, hotel 5 estrelas, que ser vaso é postar selfie no carro com o teto solar aberto. A legenda é texto bíblico, mas a foto é ostentação. Isso não é ministério, isso não é chamada, isso não é ser vaso. Jesus disse: ele é um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer, 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 sofrer pelo meu nome. Ser vaso não é ter carro importado. Se ele quiser, ele dá, mas para o seu conforto, para a sua segurança, e não para você ostentar. Ser vaso não é ter agenda cheia, lotada, aeroporto para lá, avião para cá. Ser vaso é sofrer pelo meu nome, diz o Senhor Jesus. Alguém ainda quer ser vaso? Vou começar a encerrar. Ananias foi, orou por Saulo, ele foi batizado, cheio do Espírito Santo, e por onde ele passava, ele pregava Jesus, o Filho de Deus.
E eu encerro. Eu peço que você não se levante e vá embora, porque eu tenho 2 testemunhos para contar no final desta mensagem, que vão impactar a sua vida e a sua visão missionária. Filipe é diferente de Jonas. Jonas se levantou e fugiu. Filipe é diferente de Ananias, que se levantou e questionou. Filipe é igual a Abraão. Saiu sem saber para onde ia, porque ia e com quem iria se encontrar. Disse o anjo do Senhor a Filipe: levanta-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este está deserto. Se fosse Ananias, se fosse Jonas, desobedeceria. Se fosse Ananias, questionaria: Senhor, o Senhor não está me mandando ir para uma cidade, o Senhor está me mandando ir para um caminho, para uma estrada, e ainda por cima deserta. Caminho não é lugar. Ele saiu sem saber para onde ia. Com Jonas, Deus falou o que era para ele fazer. Com Ananias, Deus falou o que era para ele fazer. Mas com Filipe, Deus nem falou o que era para ele fazer, só disse: levanta e vai. Para onde? Vai para a estrada do deserto de Gaza. E diz no original: vai meio-dia. Ele se levanta e vai, sem perguntar por quê, sem perguntar para quê, e sem perguntar o quê. E quando ele vai, o texto diz: e eis um eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, que viera a Jerusalém para adorar, e enquanto voltava, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías, ao que disse a Filipe o Espírito Santo: aproxima-te do carro. Nesse momento Filipe pensa: agora entendi. O levanta e vai. Tem levanta e vai que Deus não vai te explicar na hora, mas você vai entender depois. O Espírito sopra nos ouvidos de Filipe: aproxima-te do carro. Como quem diz: você está no deserto, mas não está sozinho. O Espírito Santo está contigo. Aproxima-te do carro. Entende tu o que lês? Como entendereis se não há quem pregue, quem explique? Sobe aqui, entra no carro, assenta-te ao meu lado e me explique esta passagem bíblica. Filipe, a partir daquele texto, anunciou a Jesus para aquele homem. Havia ali uma água, e aquele homem etíope disse: o que me impede de ser batizado? Filipe disse: para o carro. Batizou ele, e saindo Filipe da água, foi arrebatado, e o etíope seguiu o seu caminho, glorificando a Deus e jubilando ao Senhor. E a Etiópia se tornou o primeiro país fora de Israel a estender as suas mãos e reconhecer Jesus como seu Salvador. Fala-se muito em fazer missões na África,
Mas a grande verdade é que a África está fazendo missões na Europa. Se eu tivesse que escolher ir para a África ou para a Europa, eu escolheria ir para a Europa. Eu já vi gente dizendo, para a Europa você quer ir, mas para a África não quer, porque não conhece a Europa e não conhece a África. A Europa está precisando mais de Deus do que a África. A África está vivendo um grande avivamento. Foi o primeiro continente a receber Jesus através de Filipe, que pregou para o etíope, que pregou na Etiópia. O nível de bruxaria lá é muito alto, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus tem usado os profetas africanos de uma maneira extraordinária. O que eu vou fazer lá no meio desses homens? E sabe o que está acontecendo? Os africanos estão enviando missionários para a Europa, e as igrejas mais avivadas e maiores da Europa são igrejas africanas. Porque a Etiópia foi o primeiro país a estender as suas mãos para Jesus. Ei! Tudo isso porque um dia um homem chamado Filipe atendeu a ordem missionária que dizia: levanta e vai. Diga para o seu vizinho: levanta-te e vai. Com Jonas nós aprendemos que Deus transforma fuga em projeto missionário. Com Ananias, que Deus transforma perseguidor em perseguido. Com Filipe, nós aprendemos que encontros casuais são encontros marcados por Deus. A próxima vez que você se encontrar em um lugar que você não havia planejado estar lá, e neste lugar você se encontrar com alguém que você não esperava encontrar, abra os seus ouvidos, fique atento. Você pode estar no meio de um encontro divino, com propósitos eternos. Deus é capaz de desviar o seu caminho, só para você encontrar uma pessoa e falar de Jesus para ela. Deus é capaz de fazer você perder um avião, perder um ônibus. Dizem que mineiro não perde o trem, mas Deus é capaz de fazer você perder o trem, para que você pegue outro trem e se assente do lado de uma pessoa que precisa ouvir o evangelho da sua boca. E eu encerro contando 2 rápidos testemunhos. No Rio de Janeiro, havia um missionário chamado David. E um belo dia a palavra do Senhor veio a David dizendo: David, levanta-te, compra uma passagem para Santiago e vai para o Chile, porque eu vou te usar para pregar ali. David questionou com Deus: mas Deus, eu não sei falar o espanhol. Deus disse: lembra do irmão chileno? Vai na casa dele, eu também já falei com ele, ele vai ser o seu tradutor. O irmão David se levanta, vai na casa do chileno e diz: Deus falou para mim pregar lá no Chile, você vai comigo? Ele disse: eu vou ser o seu tradutor. Compraram 2 passagens, entraram dentro de um avião e pousaram em Santiago, no Chile. Chegando naquela cidade, ficaram uma semana batendo nas portas das igrejas, e ninguém dava oportunidade para o irmão David pregar. Em uma igreja ele era mais maltratado do que outro, e depois de 10 dias batendo de porta em porta, de igreja em igreja, pedindo para pregar, na última o pastor disse: aqui vocês não pregam,
E se eu for receber vocês aqui na minha igreja, só se for para sentar no último banco. Missionário David foi para casa, onde estava hospedado em Santiago. Dobrou os joelhos e disse: Senhor, eu não entendi porque o Senhor mandou eu vir para esse país. Eu estou aqui há 10 dias e ninguém me dá uma oportunidade para pregar. E Deus disse para o missionário David: você está indo nas igrejas erradas. Você está indo nos centros, nos bairros mais populosos. Vai para a favela. Ele chamou o irmão chileno, e os dois entraram na favela. Quando entraram naquela favela, os traficantes daquela favela enquadraram eles. Vocês não são daqui? Vocês são estrangeiros? O que vocês estão fazendo aqui na favela? Estão perdidos na quebrada? E o missionário David falava e o chileno interpretava dizendo: nós viemos cá para predicar a palavra de Deus. Deus mandou a gente vir para esse país para pregar aqui. Em qual igreja? Não sei. Ele não falou qual igreja. Ele mandou eu vir aqui para pregar. Eu estou há 10 dias batendo na porta das igrejas e ninguém me deixa pregar. O traficante olhou para ele e disse: a minha irmã é de uma igreja. Eu vou te levar até o pastor dela e você vai pregar na igreja do pastor da minha irmã. O traficante: o que o senhor faria, pastor, se um traficante chegasse aqui com um pregador para o senhor colocar ele para pregar? O traficante pegou o pregador, levou na casa do pastor e disse: está aqui o pregador de hoje à noite. E é para deixar ele pregar. Aquele pastor daquela pequena igreja no meio da favela olhou para os missionários brasileiros, para o traficante, e disse: tá bom, hoje você vai ser o pregador. E ele pegou o microfone para pregar. Tinha 5 pessoas na igreja, fora o pastor e a sua família. O traficante ficou do outro lado da rua, assistindo de longe. E o irmão David começou a pregar e o chileno interpretava. E a glória de Deus foi enchendo aquela casa. E as pessoas começaram a vir nas janelas, na porta. Daqui a pouco a igreja estava quase cheia de gente. Quando acabou o culto, o pastor disse: você tem como pregar aqui de novo amanhã? Ele disse: tem. Eu vou convidar todo mundo, amanhã você prega de novo. E o pastor passou o dia inteiro evangelizando na favela. Venham que hoje à noite vai ter um pregador brasileiro pregando aqui. E quando foi no culto à noite, a igreja estava lotada, abarrotada. E aquele homem pregou com tanta autoridade. E quando ele terminou de pregar, ele fez o apelo. 5 pessoas aceitaram Jesus. E uma delas foi o traficante da cidade. Quando acabou o culto, o pastor chorando chamou o missionário brasileiro e o intérprete, irmão chileno, e disse: ontem eu havia marcado o último culto desta igreja. Há 5 anos atrás, a minha esposa me traiu, fugiu com outro, me deixou sozinho na frente da igreja. Levantou-se um grupo dizendo que eu não podia mais ser pastor, mas o outro grupo disse: não, nós queremos que o senhor seja pastor. E eu segurei a barra, porque foi abandono de lar, foi adultério, foi traição. E havia um grupo que queria que eu ficasse, o outro queria que eu me afastasse. A igreja se dividiu, a maioria foi com eles, eu só fiquei com 5 membros. E nós estamos aqui 5 anos, e nesses 5 anos não se converteu nenhuma alma. E semana passada eu reuni esses 5 membros e disse: hoje eu desisto, hoje eu entrego o meu ministério, hoje eu entrego a minha chamada. Procurem cada um de vocês a igreja que vocês quiserem, e no dia tal
vai ser o nosso último culto. Por quê, pastor? Porque faz 5 anos que eu estou pregando aqui e nenhuma alma se converteu. Quando ele marcou o último culto, Deus tira um missionário lá do Brasil e leva com o intérprete lá para Santiago do Chile, para pregar na igreja dele. E o maior traficante da cidade se converte naquela igreja. Ele disse: eu chamei vocês aqui para dizer que eu não vou mais parar, eu não vou desistir, eu vou continuar com a mão no arado, porque 5 vidas aceitaram Jesus hoje, depois de 5 anos sem salvar nenhuma vida, e uma delas foi o traficante da cidade. Hoje a igreja está lotada, está cheia de congregações. Todo mundo quis saber qual foi a igreja que o traficante se converteu. Deus é capaz de tirar alguém do Brasil, levar para outro país, para outro estado, para outra cidade, ou para outra rua, ou para o outro trem, ou para o outro avião, ou para o outro Uber, só para marcar um encontro casual com consequências eternas e espirituais. E o meu último testemunho aconteceu comigo no ano de 2016. Eu fui pregar o evangelho na Europa, e quando eu desembarquei em Lisboa, Portugal, na fila da imigração, eu fui agredido com um soco no estômago. Quando eu olhei para ver o que estava acontecendo, um homem completamente transtornado, não era ele, cerrou seus punhos e partiu na minha direção na fila da imigração. Quando eu vi aquela cena, sentindo a dor do soco no estômago, eu vi que não era ele, mas havia um demônio por trás dele. Quando ele partiu para cima, eu dei um passo atrás, estendi o dedo e disse: eu te repreendo em nome de Jesus. Ele se esmoreceu, olhou para frente e continuou na fila como se nada tivesse acontecido. O diabo queria causar uma confusão me envolvendo, para que eu não entrasse naquele país e fosse deportado. Mas nós entramos naquele país. Depois de pregar 1 semana em Portugal, nenhuma alma ainda havia se convertido. Eu disse: Deus, por que o Senhor me trouxe para esse país, se não foi para ganhar almas? Quando foi no último dia que eu estava em Portugal, no outro dia eu viajaria para a Inglaterra. Nós fomos pregar em uma cidade chamada Figueira da Foz. Eu estava em Leiria, a 140 quilômetros do aeroporto de Lisboa. Na ida, o pneu do carro furou. Paramos, trocamos o pneu, colocamos o step, pregamos, voltamos. Ele colocou o carro na garagem e disse: amanhã às 3 horas da madrugada a gente se levanta e eu vou te levar para o aeroporto. Quando foi 3 da madrugada, nós se levantamos e o pneu que a gente colocou tinha furado na volta. Agora nós estávamos no meio da madrugada com 2 pneus furados. Liga para um, liga para outro, liga para um, liga para outro, ninguém atendia. Ele disse: pastor, tem um posto a 1 quilômetro daqui, lá tem uma bomba de encher pneu. Pelo jeito o furo é pequeno, porque deu para a gente voltar. Então a gente enche o pneu e dá para chegar até em Lisboa. Eu disse: vamos lá. Ele foi andando devagarinho com o carro. Quando chegamos naquele posto de gasolina, a bomba estava desligada e o pneu tinha saído da roda. Liga para um, liga para outro, liga para um, liga para outro, liga para um, liga para outro, ninguém atendia. A hora foi se passando. Eu estava a 140 quilômetros do aeroporto e eu estava quase perdendo o voo. Liga para um, liga para outro, liga para um, liga para outro. Chegou um momento que estava tão avançada a hora, que eu disse: se a gente sair daqui agora, não vai dar tempo de chegar, porque estamos muito longe.
Nesse momento, eu levantei as duas mãos ao céu. Naquele posto de gasolina, 4 e pouco da madrugada, 3 graus de temperatura, e orei ao Senhor dizendo com essas palavras: Deus, aos meus olhos não tem saída, mas eu creio que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho pode abrir uma porta de saída para a gente passar. Quando eu terminei de orar, entrou no posto de gasolina uma Ferrari vermelha. 2 jovens portugueses vindo da balada encheram o tanque da Ferrari. E quando eles estão saindo do posto, eles param na minha frente e me perguntam: estão precisando de alguma coisa? Eu disse: eu preciso estar no aeroporto de Lisboa a tal hora. Ele olhou no relógio e disse: para o senhor estar lá a tal hora, só se for uma Ferrari mesmo. Coloca as malas dentro do carro, pastor. Entra no carro, nós vamos te levar no aeroporto de Lisboa. Eu entrei naquele carro, no banco de trás, com a cabeça abaixada, porque o teto é bem baixinho. E ele acelerou aquela Ferrari. E eu vi naquele momento uma oportunidade de falar de Jesus para eles. Um era desviado da igreja, o outro não era crente e a mãe morava no Brasil. E eu fui falando do evangelho para eles, fui cantando a minha história e falando de Jesus para ele. Nós chegamos no aeroporto de Lisboa 10 minutos antes do horário que eu precisava estar. Eu olhei para eles e disse: eu ainda tenho 10 minutos. Vocês querem aceitar e voltar para Jesus? Os 2 dobraram os joelhos, dizendo: nós queremos aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Deus transforma encontros casuais em propósitos divinos e eternos. Aqueles 2 jovens foram os primeiros 2 jovens que eu ganhei para Jesus na Europa. De lá fomos para a Inglaterra, pregamos em 2 cultos e 16 vidas aceitaram Jesus como seu Salvador. Se for preciso Deus fura um pneu para te colocar na rota de alguém que tem uma alma que precisa ouvir uma palavra. Se furar um pneu não for suficiente, Ele fura 2. Se furar os 2 não adiantar, Ele fura os 4. Mas que a palavra vai ser pregada. Vai. Diga forte: encontros casuais são encontros marcados por Deus. Se coloque em pé.